Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcóloga! Posso entrar na bagunça? Não se esqueçam de seguir a gente. Já, agora. Então já começa curtindo, você nem sabe o que você vai ouvir, mas como é sobre neurociência, música e comportamento, e você gosta das três coisas, curte agora. É isso. E Então, quem é você? Eu sou a Nathalie Gudaiol Eu sou a Karina Pirró. e nós somos o Podcólogas. Aê! Isso tudo porque a gente esquece de falar nosso nome, esquece de pedir pra vocês curtirem, então a gente tá fazendo tudo direitinho. Agora não vamos esquecer que temos uma convidada e vamos apresentá-la. O nome dela... Tchananã! Eu vou gritar junto aqui! Aê! Giovana Puerto Carlin, maravilhosa. Tô muito feliz com você aqui. Eu que tô feliz demais, tô apaixonada por elas duas, gente. Elas falam, você fica assim, Ai, que linda. lindas vocês e Não, faz quase um desenvoltas ano que a gente tá combinando esse encontro, não é? pra mais. É. Delícia. Então, aí, será que acho que a gente vai começar contando uma história de amor e depois a gente fala de neurociência, pode ser? Depois a gente continua contando uma história de amor, né? Que é o amor do nosso corpo, do nosso cérebro pelo som. Então, Nossa. é só amor. Então, olha, não sei, a voz ruim atrapalha as frequências do cérebro, porque meu timbre não é aquela coisa. É Mas, maravilhoso. Gi, você pode contar como a gente se conheceu, só para as Posso. pessoas saberem de que universo você vem? Super posso, porque é uma das histórias favoritas da minha vida. E nem ela sabe. Não sabe? Pois vai saber. É agora. Karina Pirró foi minha psicóloga. Aê! A melhor. Eva! Tão maravilhosa que eu quis que ela virasse a minha irmã. Bom, a história conta-nos que uma amiga em comum me apresentou para cá. E então eu encontrei a Cá em consultório, ela foi minha psicóloga. E aí, num dado momento, eu disse... Eu queria ser sua amiga. Porque vocês que acompanham o podcast, ela é essa pessoa maravilhosa, incrível, uma luz na vida de quem tem a oportunidade de poder dividir a vida com ela. E aí eu falei, eu quero ser sua amiga. Como é que a gente faz? Aí ela ficou ali super desconfortável. Eu nem sei se a resposta veio no mesmo dia ou se Também você não desconversou. Mas aí teve um momento que você falou, olha, eu acho que a gente pode... Mas aí a gente não vai poder mais ter essa relação. Eu não vou mais poder ser sua psicóloga. Eu falei, eu troco. Você falou isso, exatamente. Falei, não. Porque ele falou, porque psicólogo você vai ser por mais pouco tempo e amiga você vai ser pra Pra sempre, sempre, né? exatamente. Aí eu falei, eu troco. E aí eu lembro da primeira vez que você foi em casa como minha amiga. Nossa, Eu foi acho muito que difícil. Essa é acho que mais incrível do que contar o comecinho da história é o dia que você entrou em casa como minha amiga, super sem saber como andar, como falar comigo, né? Foi, isso, né? Você não sabe, como você tá acostumada a ouvir, você não sabe falar, né? É. Então, tipo, a minha história não é pra ser falada, é a dela que é pra ser ouvida. A gente né? sentou, acho que pra almoçar. Isso, E o aí, estrogonofe assim, que você isso. fez. Fala de você, Cá. É muito difícil, né? Acostumada a ouvir. E aí, de lá pra cá, muitos anos se passaram. 2 filhos amadrinhados? Será que Aham. é essa a palavra? Eu sou madrinha dos Cá dois. é minha madrinha de casamento e madrinha dos meus 2 filhos. Então, é essa a relação. Só um pouco de que a importância que ela colocou na vida. Pra ela não se escapar mesmo. E quando eu ia visitá-la no prédio antigo dela, o pessoal falava, sua irmã chegou. Legal, né? É demais. Muito legal. A gente poderia ficar muitas horas falando, né? Dessa conexão de almas que nos une. Enfim, é muito especial. Um presente. Que Um delícia. presente da vida. E aí, contando pra vocês, a Giovana, ela que vai contar, mas a Giovana, ela não vai se apresentar assim, então eu vou apresentar. Uma sumidade na música. Para de mexer a cabeça, é verdade. É impressionante que tudo que ela faz muito bem feito. É uma coisa emocionante. Uma pianista absurda. Uma história linda, assim, de envolvimento com a música. E depois que teve os filhos, ela teve um envolvimento com a música, levando isso para o mundo infantil. E eu sempre babo.
E aí, no momento em que ela falou, cara, eu tô estudando neurociência e o impacto da música no cérebro, você vai babar. Eu falei, então você vai no podcast. Aí, é a história de 1 ano, mais ou menos, que ela falou, calma. E aí, hoje, ela veio aqui contar, a gente nem preparou, porque ela vai ensinar coisas pra gente. E a gente só vai perguntar. E é isso. Coisa linda. Bom, a história é essa, mas faço rapidamente minhas as suas palavras. Eu, além de sermos muito amigas, irmãs, eu te admiro loucamente, porque tudo que você se propõe a fazer, você sabe que você é um exemplo para mim, sempre foi. Tudo que você se propõe a fazer, você é benchmark, Cá. É isso. Bom, eu vou contar essa história desde o começo. Então, conte. Somos seres musicais por natureza, somos seres apaixonados por sons, desde o ventre materno. Então, o primeiro contato que nós temos com a música é dentro do ventre materno. O bebê escuta as batidas do coração da mãe, o som do movimento das vísceras da mãe. E quando o bebê nasce, somos apaixonados por sons. As interferências sonoras em tudo que a gente faz. Que isso é um tópico que a gente vai conversar, o quanto que a gente está sempre ouvindo coisas. Mas, enfim, quando o bebê nasce, tem uma coisa muito linda da conexão do bebê com a mãe, que a voz materna, ela é capaz de baixar os níveis de cortisol do bebê. Então, essa história de que o bebê está chorando e a mãe canta e o bebê acalma, é porque ele reconhece essa voz realmente tem um poder terapêutico. Então, na educação musical, quando você trabalha com bebês, com crianças muito pequenas, é muito comum você ouvir a mãe falar: nossa, mas é que meu filho é super musical. Sim, seu filho e todos os outros bebês. Somos seres muito voltados para a música. É muito comum os bebês muito pequenos, quando começam a brincar, sentar, alcançar objetos, começam a fazer o quê com os objetos? Balançar para ouvir Começam a extrair sons desses objetos. Eles batem um objeto no outro e imediatamente o corpo reage. Então, é muito interessante que a nossa capacidade de absorver som, de se relacionar com os sons, ela também está ligada com coordenação motora, com o movimento do corpo, com toda a região, com toda a parte sensorial do nosso corpo. A música, ela está relacionada com tudo. Por isso que a gente se emociona com música, a gente escuta uma música e ela causa uma emoção, seja ela de agitação, ou de muita alegria, de êxtase, ou de tristeza, de uma emoção que você não sabe exatamente de onde vem. Vem dessa relação que a gente tem desde sempre com a música. E aí é muito interessante, porque existe um momento, então, em que todas as crianças têm essa relação com o som, com a música, nivelada. A partir de um momento, que é por volta dos 12 anos, né, tem uma janela dos 8 aos 12, que se a criança começa a estudar música, ela já vai para um desenvolvimento diferente. Uhum. Depois dos 12 anos, você pode estudar música, mas já tem uma relação diferente em questão de cognição, de desenvolvimento, daquela criança que estudou música dentro daquela janela. Então, quando tem esses cursos de musicalização para bebês ou musicalização para crianças, né, da primeira infância, e as pessoas falam, olha, é muito importante, é realmente muito importante. Às vezes, não é importante pelo lado que as pessoas acham. Eu quero que meu filho socialize, eu acho que vai ser um momento dele aprender a compartilhar o instrumento. Não para isso. É um momento, em primeiro lugar, né, porque também, para além de toda essa parte de cognição, tem a parte do quão prazerosa é a escuta musical, né? Então, por si só, já é uma atividade muito prazerosa para os bebês e para as crianças muito pequenas. Mas, sim, para a parte cognitiva, é inegável que é extremamente importante. Bom, seguimos, vamos crescendo, e aí, numa outra idade, muito lá na frente, as pessoas começam a olhar para essa questão do que eu posso fazer para cuidar da minha cabeça, né? Para os meus próximos anos, né? De uma idade adulta mais avançada, enfim, terceira idade. É estudar música. Não é ouvir música, é estudar música.
é algo impressionante em termos de neuroplasticidade, o que a música faz, o estudo da música faz com o nosso cérebro. Então, eu tenho um caso rapidinho para contar de um aluno que veio para mim, está com 77 anos, foi meu aluno há muitos anos atrás. E nessa retomada, a aula começava e muito logo ele falava, puxa, eu não consigo mais me concentrar, né? Acho que passaram muitos anos, então eu não tenho, mas eu perdi. A minha concentração está indo embora muito rápido. Calma, vamos lá, a gente vai conseguir retomar essa concentração. Não, porque eu estou fazendo uns exercícios, uma ginástica cerebral, não sei aonde, espero que isso possa me ajudar com a parte da música. Eu falava assim, é a música que vai te ajudar com todo o resto. 6 meses depois, as aulas passaram para 2 vezes por semana e ele parou com a ginástica cerebral. Fica focado durante 1 hora, não perde mais a concentração e, inclusive, sente que a concentração para todas as outras atividades do dia a dia melhorou. Então, isso é fato. Que coisa. Olha, Gi, vou te contar um caso, né? A Ká não sabe também, mas eu trabalhei numa clínica que tinha outros profissionais da área da saúde. E dentre eles, uma fisioterapeuta. E essa fisioterapeuta, ela tinha muitos pacientes com Alzheimer. E tinha um senhor específico ali que fazia atendimento lá na clínica, que ele estava num estado bem avançado do Alzheimer, assim. Então, quando você conversava com ele, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém com Alzheimer, é muito comum que você não consiga identificar, porque a pessoa, ela vai criando até ali recursos e mecanismos para driblar a própria doença. Então, parece que não tem nada. Mas quando você vai a fundo, assim, se você perguntasse coisas do tipo, onde é que você tá? Aí ele não sabia responder. Qual cidade que você tá agora? Que país é esse? Então, você vê que, assim, ele não tinha respostas básicas mesmo, não sabia, ele falava países diferentes, então ele não sabia onde ele estava numa localização geoespacial, assim, sabe? Enfim, e aí ela pegava o violão, e quando ela pegava o violão, ele não tinha nada mais de memória, nem as de curto e nem as de longo prazo, porque é mais difícil. A maioria dos pacientes ainda tem, né, o recurso da memória de longo prazo, que vai se esvaindo ali com o tempo, mas no caso dele já tinha ido muita coisa embora. E ele cantava do começo ao fim. A Era letra decora. Incrível. E isso me fez querer estudar, porque eu falei, cara, não é possível. Como é que uma pessoa que não lembra o nome consegue lembrar a letra de uma música? Não faz o menor sentido, né? Tem alguma coisa aí. E aí que eu fui ler, fui ver, fui pesquisar mesmo, assim, porque era impressionante. Você pegava o violão e sentava e ele cantava a tarde inteira. Uau. E se ele não tivesse junto o instrumento, ele não conseguia cantar. Tá. Então, Precisava assim, desse acompanhamento tinha harmônico. que ter música, sabe? Assim, se fosse só a canção, se você cantando, ele não acompanhava tanto. Agora, quando tinha voz e violão, ia. E aí eu fui perceber, vi que, inclusive, atualmente eu tenho um paciente que é músico, né? Ele produz música. E aí ele me falou que o TCC dele da faculdade foi justamente sobre esse tema. Pacientes com Alzheimer que conseguem cantar em estágio avançado de doença. E você consegue discorrer um pouquinho sobre isso? O que acontece? Contar pra gente por que isso acontece? Então, porque, de fato, bom, é muito incrível esse tipo de relato, porque existem muitos tratamentos hoje em dia para Alzheimer baseados em música, né? Tem um instituto nos Estados Unidos que ele, inclusive, salvo engano, ele já tem uma unidade aqui em São Paulo. Depois eu vou passar essa referência para vocês. Mas é super interessante. E o tratamento é feito através da música. No caso desse instituto, é através da escuta musical. E se observa uma melhora incrível. É um pouquinho diferente, né, da pessoa que estava tocando. É um trabalho que existe um repertório. E aí você vai para esse instituto e tem uma exposição a um tipo de repertório selecionado. E aí o paciente fica por mais ou menos 1 hora ouvindo. E aí ele leva, depois de um tempo, eu não sei depois de quantas sessões, não sei precisar isso para vocês, mas ele leva esse material para casa para ir, enfim, com alguém da família, se tiver alguém para fazer esse apoio, enfim, com o paciente, para que ele vá ouvindo. E eles notam melhoras
não apenas da pessoa conseguir cantar a música, mas melhoras no quadro. É um negócio impressionante. Me lembra aquele filme que você deve saber qual é o nome. Qual que é o nome de um filme que tem um senhor que tem Alzheimer, eu acho. Ele não fala nada no filme. Ele não fala com ninguém. E é baseado em um fato real. E aí, nesse instituto onde ele tá, colocam, como eles sabem o que ele gosta no passado, colocam um fone no ouvido dele com as músicas da época dele. E aí ele começa a cantar, que é bem parecido, ele começa a cantar, e depois, quando você tira o fone, ele começa a conversar de novo. Então, ele se abre novamente às pessoas através da música. Esqueci, é um filme maravilhoso, Nossa, que a gente também... Aliás, a gente tá precisando ouvir música, hein? Pra melhorar a memória. Mas vai estar aqui na descrição também. É um filme muito emocionante. E eu vou falar do Instituto também, e eu quero o nome desse filme, porque esse eu nunca assisti. É mesmo? Nossa, você vai pirar. O que eu sei desse tipo de trabalho é que é um trabalho a médio prazo, não é a curto prazo, mas a médio prazo já é um super ganho, né? Não é... Vou ter que... Vou devolver para vocês depois o nome do instituto. Mas é isso, o cérebro, ele se desenvolve diferente. E, de novo, é importante falar que não é... Existem os tratamentos que são em torno de audição musical, mas esse desenvolvimento que acontece, ele é a partir de estudar música. Porque estudar música. Não é ouvir música, né? O ouvir música, aí a gente está falando de uma outra memória, esfera. né? A gente está falando... Isso, a gente está falando de uma esfera para quem já está com uma questão, né, já está com uma doença. E aí existe esse tipo de tratamento a partir da audição, só. Agora, como prevenção, estudar música. Por quê? Existem, de fato, lugares dentro do nosso cérebro que só são acessados pela música. E o estudo musical, por exemplo, e o piano, e aí puxando a sardinha para o meu lado, que sou pianista, e o piano, ele ainda te coloca num outro lugar por causa do trabalho que você faz com os dois lados do corpo. Então, você ainda... cérebros de pianistas foram analisados e que os dois lados têm o mesmo tamanho, são desenvolvidos igualmente por causa do exercício que você faz. Então, no piano, não importa se você é canhoto ou se você é destro, você vai ter que tocar com as duas mãos. Então, o instrumento, né, o estudo do instrumento, você precisa, para quem lê música, né, e o estudo mais conservador, ele envolve a leitura musical. Então, você está tocando, você está lendo, o seu cérebro, ele está olhando para aqueles códigos que são completamente diferentes, né, do nosso alfabeto, não tem nenhuma semelhança. Então, ele está olhando para aqueles códigos, ele está processando, e você, ao mesmo tempo que está lendo, está tocando a nota. E está ouvindo, né? E está ouvindo. Para ver se tá certo. A parte da escuta é muito interessante, porque você está ouvindo, e aí a música tem um ritmo, tem altura, tem harmonia, tem muita coisa acontecendo, e timbre. E é muito interessante, porque o nosso processamento de som, ele acontece de uma forma vertiginosa. A gente é capaz de processar o som numa velocidade, a gente está aqui conversando e a gente não está nem pensando nisso. Mas imaginem se fossem imagens passando na sua frente com essa velocidade. A gente não ia conseguir processar. Mas a gente consegue processar a fala, a gente consegue processar o som dessa forma. É muito rápido, se a gente for pensar, né? Uma palavra atrás da outra e a gente está pegando tudo. E a gente está pegando tudo. É muito interessante, é muito rica a relação que a gente tem. Tem uma outra coisa interessante também, que é a gente está sempre imerso em som. Vocês já pensaram nisso? Tem até umas câmaras para você se privar de qualquer tipo de... Som? De qualquer tipo de... dos órgãos dos 5 sentidos, de qualquer tipo de sensação sensorial. Porque a gente tem som, luz e tato o tempo todo. Então, você entra numa câmera mesmo e aí você fica ali imerso em água, e a água tem que ser morna, porque aí não tem o quente nem o frio. E aí você fica totalmente no silêncio, que é uma coisa que a gente não fica.
e sem nenhum estímulo visual também. E com isso tem muita gente que relata relaxamento profundo, eles tentam, na verdade, fazer um pouco parecido como se você estivesse num útero, mas a gente sabe que no útero tem som o tempo todo ali, mas tem muita gente também que relata que dá pânico, Sim. que é terrível, né? Sim. Eu já vi os dois relatos, Sim. assim, das duas coisas, porque o tempo todo tem barulho, né? A vida tem barulho. E sobre isso que você falou, e aí a Ká falou, as câmaras, né, que não tem som. A Nina Kraus, ela discorre que mesmo dentro desses ambientes tem som. Tem gente que pisca e escuta som. Entra na menopausa pra você ver se seu piscar não faz barulho. Ou, por exemplo, isso é um som? Ou, aqui o microfone não pegou, mas você passando a mão no seu cabelo. Ou sua barriga roncando. Ou a sua barriga roncando. É exatamente o que ela falou, a sua barriga roncando. Então, por exemplo, tem uma peça que é o 4 minutos e 33, salvo engano, do John Cage, que são 4 minutos e 33 de silêncio. E aí, como assim? É uma coisa espetacular, porque o pianista entra na sala de concerto, ele agradece o público, ele liga um cronômetro, ele senta e ele espera. E aí... E deve ter um desconforto, tem né? um desconforto. E quando começa esse desconforto do silêncio, vocês sabem o que começa a acontecer? As pessoas começam a produzir som. As pessoas começam a tossir. Verdade. As pessoas começam a produzir som. Elas não conseguem ficar no ambiente em silêncio. Então, é a coisa mais comum. O primeiro som que você escuta é alguém tossindo. A bolsa cai da cadeira. Alguém se mexe, a cadeira faz nhec. Então, é muito interessante, porque é uma peça que é para ser sobre o silêncio, é uma peça sobre a ausência de silêncio. E se você pensar mais profundamente, assim, mais filosoficamente sobre isso, tem música acontecendo e a música é diferente a cada vez que essa obra é apresentada. Por quê? Por causa do ambiente, por causa dos sons do ambiente. Então, é uma experiência riquíssima. Que legal, interessante. Eu adorei isso. Nossa, é muito bom. Será que a gente consegue fazer um podcast 4 minutos e 33 em silêncio? A gente pode ver que sons que a gente vai... Nossa, né? Vai começar a rir. Eu acho que rir dentro de um teatro, assim, de algum lugar, é mais difícil, mas a tosse... A tosse ela é impressionante, inevitável. ela é quase que uma tosse nervosa, porque... Ela é... Eu acho que ela vem mesmo do desconforto. Se você for assistir um concerto, você está ouvindo uma sinfonia. A sinfonia é uma peça em 4 movimentos. Então, a gente só aplaude após o final do 4º movimento. Mas, entre os movimentos, que a orquestra... Então, acabou o primeiro movimento, tem uma micropausa para começar o próximo movimento, que muitas vezes o primeiro movimento é um movimento rápido e o segundo movimento é um movimento lento. Então, tem um momento para sair do rápido, entrei no lento e recomeçar. Nesse momento, as pessoas já começam a tossir. Um negócio impressionante, as pessoas não conseguem. Mas, Gi, vou comentar um negócio que acho que você vai gostar. Provavelmente, talvez você já tenha visto. Tem uma série da Amazon que chama Mozart in the Jungle. É muito boa essa série, muito né? boa. Talvez seja a minha série preferida. É muito boa. E aí, na verdade, ela conta a história da Orquestra de Nova York e ela conta a história de uma musicista específica que depois ela quer... ser regente. Exato. Já deu um spoiler aqui, meu Deus do céu. Pode contar, mas pode isso contar. não é um problema, né? Ela toca boer, né? E ela se apaixona por um maestro e, enfim, que fala a história de um casal, só que dentro, como que é a vida de um músico dentro da Orquestra de Nova York. E esse maestro, ele é muito jovem, ele vem para substituir um maestro que vai se aposentar, que é um senhor, e ele vem cheio de ideias, ele vem com inovação, ele acabou de ganhar prêmios, enfim, ele vem ali assumir a Orquestra de Nova York, ele é muito mal aceito, né? Porque ele tem novas ideias. E um dos episódios, assim, e é o que mais me marcou e que me veio à cena agora, é que ele coloca toda a orquestra dentro de um ônibus e ele sai em Nova York e ele faz todo mundo pôr o ouvido para fora e ele começa...
no ônibus, porque o cara tá batendo tapete, aí tem som, aí passa o carro e tem som, não sei o que, aí ele fica, isso é música, isso é música, isso é música. E ele vai, tipo, indo dentro do ritmo e batendo aqui na lataria do ônibus, assim, e eles começam a produzir som a partir dos sons que eles estão ouvindo na rua. Que legal. É sobre isso. Tinha um exercício que eu fazia muitos anos atrás, que tem tudo a ver com essa cena que a Ná falou. Ô, Ná, vamos abrir um parênteses para dizer que é muita sacanagem, que não continuou, né? Nossa, que tristeza. E eu entrava toda hora, porque eu falava assim, não é possível. Eu escrevi pra Mas por Amazon. que as pessoas não gostam, gente? Você escreveu? Sensacional. É incrível. Ah, não dá, Tem né? até a E aí presença você do vai ver Dudamel, umas... é maravilhoso. O Não. Lang Lang aparece. É muito é- boa a série. Mas assiste. Vale assistir, a pena vou até onde ela assistir. vai. É muito incrível. Eu fazia um exercício, isso na época da faculdade. Eu ia para o centro da cidade, para o final do dia, já mais à noite, e eu fazia muito isso com obras mais contemporâneas. Então, a Sagração da Primavera, do Stravinsky, Quarteto para o Fim dos Tempos, do Olivier Messiaen. E eu ficava ouvindo essas mesmas obras com o som do centro da cidade. E era uma experiência incrível. Quando você se abre para esse tipo de experiência, né? Agora, falando um pouco dessa parte sensorial da música, né? O quão incrível é você realmente ficar imerso, né? Nos sons da cidade e no som de uma obra, enfim, seja ela erudita, seja ela popular, o que você mais gostar. Mas é muito incrível como que os sons ao nosso redor, eles estão a todo instante regendo a nossa vida, Sim, né? Essa é a palavra. E é muito incrível que o cérebro também tem uma capacidade que eu acho fabulosa, talvez a maior delas, que ele consegue colocar outros sons no background. Ele pega toda aquela paleta de sons e ele fala, isso aqui tem que ficar em segundo plano na sua cabeça, senão você não vai conseguir se concentrar nessa conversa. Então, por que a gente consegue se concentrar se está tendo uma obra? Algumas pessoas com mais facilidade, outras pessoas com menos, mas é que, normalmente, as pessoas estão ali concentradas e o cérebro pegou aquele som e jogou para o background. Aí, sabe o que acontece? Alguém para com o bate-bate. A pessoa fala, Nossa, que alívio. Às vezes você faz assim, né? Nossa, ou então, verdade, tinha uma coisa acontecendo aqui. Então, das duas, uma. Ou então, sei lá, estou estudando... Já aconteceu de eu falar, caramba, tinha alguma coisa me irritando, não Isso, estava percebendo, não tava percebendo o o que era. Às vezes, uma frequência, o som da geladeira, aquele bum, Isso. né? Uma frequência mais grave que às vezes fica ali. Você está na sala de TV, você fala, de onde vem esse som grave? Ele está ali, mas a sua cabeça joga esse som para trás, para você poder viver. É muito incrível muito isso, louco, né? né? Do instinto mesmo, né? Do corpo da gente. É de uma genialidade. O cérebro isso. é uma coisa linda. Fala um pouquinho aí desse... Você se deparou com esse livro, por quê? E o que você mais amou? Mostra aí pra galera esse livro. Pra gente também, né? Of Sound Mind, da Nina Kraus. Bom, tem muitas bíblias. Eu vou falar para vocês como que essa história toda começou. Eu ainda estou me apropriando dela. Me sinto, assim, muito apta a falar de música, mas ainda me apropriando de toda essa terminologia, porque é tudo muito novo para mim, né? Que estudo música há 40 anos, mas é de um encantamento a partir do momento que tudo aquilo que você sente com a música, você lê num livro e você fala, não, mas é tudo que eu sempre senti que acontecia comigo e tá aqui, isso é pesquisado, isso são fatos, né? De falar para as pessoas, de ir brigar na escola dos meus filhos, não pode tirar aula de música, ou precisa valorizar essa aula de música na escola, precisa colocar um piano na escola, afinar esse piano. A gente precisa disso. E oferecer uma aula de qualidade para essas crianças, da mesma forma que a matemática tem qualidade, a física, a química, mas aí, de repente, a música, ela acaba... É isso. É essa cara. Vocês não viram a cara que ela fez. É que vai dar pra... É isso. Fica num lugar menor. Uma arte que é de uma importância para o nosso desenvolvimento e para a gente se manter bem. É para a nossa vitalidade mesmo, é para a nossa vida, né? Então, eu lembro de outro dia, a mãe de um aluno falou,
Você precisa fazer essa aula direitinho. Você sabia que você toca piano, você fica mais inteligente? E é verdade! Eu nunca gostei muito de falar com famílias e com os meus alunos e nas escolas onde eu trabalhei deste lugar. Eu acho que a música, por si só, nos leva para um lugar de uma nutrição anímica que poucas coisas nos levam. Eu acho que nos tempos de hoje, de muitas telas, né, especialmente algo que me assusta muito, que é o que acontece com as crianças, eu vejo cada vez mais, assim, na porta da escola dos meus filhos, as crianças pequenas estão ali na saída, em grupos, e cada um com seu celular. Enfim, eu acho que estudar música nos traz também para um lugar de presença. É você poder entrar num estado de presença. Quando você está ali estudando instrumento, e aí eu que estou colocando os meus 20 centavos nessa conversa, que essa é a minha teoria, eu acho que parte desse desenvolvimento todo que acontece é que nada mais consegue entrar na sua cabeça quando você está ali imerso estudando música. O que pra gente chamaria mindfulness, né? Porque você exato, precisa o aqui prestar, agora. você precisa prestar atenção na professora, você precisa conseguir ler, senão não vai sair, né? Não vai acontecer, você tem que estar ali. E o que eu vejo, né, desses anos todos de trabalho, quanto mais você está ali, mais você quer estar ali. Então, já peguei alunos que, não, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo depois tocar em casa. E eu falava assim, faz um teste. Você tem a semana inteira, são 5 minutos. Me dá 5 minutos. E aí, 3 meses depois, eu recebo mensagem, eu tô completamente apaixonada pelo piano, eu não consigo parar de tocar. Quando eu não tô tocando, eu tô pensando. Quando eu não tô pensando, eu tô tocando. Porque a música, de fato, ela te proporciona esse bem-estar que você não sabe de onde. Mas é o seu corpo inteiro e a alma também te agradecendo por aquilo que você está fazendo. Aquilo, de fato, mexe com o seu bem-estar. Tem uma amiga que estuda profundamente, ela é neurocientista, e ela estava me falando de uma consulta online que ela fez com uma paciente, e a paciente naquele dia não estava bem e precisava de ajuda, e a filha dela estava estudando piano ao fundo. E aí, ao final desse encontro, né, dessa consulta, a paciente estava chorando de alegria, porque ela começou a sentir um bem-estar tão grande e que demorou para ela entender que o bem-estar vinha da filha da médica Que estava tocando piano. Que incrível. Você sabe que eu usava a música como um recurso dentro da psicoterapia? Recurso meu, tá? Coisa da minha cabeça, assim. Porque eu tive uma fase, um período que eu atendia muito adolescente que tinha fobia social. Não sei porquê, tá bom? Mas isso aconteceu. E era muito difícil de me conectar, porque realmente são pessoas que não gostam muito de falar, que estão muito introspectivas, vivendo um momento de vida, assim, bem introspectivo. E aí, uma das coisas que eu fazia, porque eram adolescentes, eu sei que o adolescente tem muito essa conexão musical, era pedir para que me falasse 3 músicas que gostava. E aí, eu ouvia a música junto, pedacinho, e a gente falava, discorria sobre a melodia e sobre a letra da música. E aí, eu sempre ia trazendo assim, o que isso fala sobre você? E por que você acha que você gosta tanto? E de que forma? E é impressionante, assim. Mas você vai trazer intuitivo? tanto elemento... Eu pensei sobre mim, porque, na Tá. verdade, assim, existe um estilo específico de música que eu gosto, e aí me deu um insight no carro, assim, porque eu acho que a gente tá o tempo inteiro trabalhando, a Karina fala isso. Essa E gente... eu tava pensando assim, tipo, porque tem música que conecta comigo de primeira. E aí eu pensei assim, tem, tipo, alguma coisa que eu gosto muito de músicas específicas que me pegam de primeira e não importa muito, assim. E aí eu pensei sobre isso. E aí eu pensei, o que isso diz sobre mim? Porque é sobre mim, né? Não é sobre a música, é sobre mim. E aí eu pensei em algo específico, porque tinha a ver com a minha personalidade. Falei, isso encaixa com uma característica minha de personalidade, então conecta comigo. E aí, enfim... E aí eu trouxe isso para terapia, porque eu falei, adolescente, adora música e não sei o quê. Muitas vezes eu não conhecia, porque às vezes são bandas específicas e coisas ali do momento. É difícil, né? Alguém... Tem os clássicos, né? Mas era mais difícil. Geralmente eram coisas que estavam conectadas naquele momento. Mas às vezes eu conseguia fazer 3 sessões, porque a gente fazia uma sessão de cada música.
impressionante o material, a riqueza de detalhes. E o mais incrível de tudo, você acha que você não está falando de você. Então você fala, Tcharam! entendeu? Porque você está falando da Sim. música. E aí, Nossa, Ana, ela tem um objeto incrível. de transição que a gente fala dentro da psicologia, né? E nesse caso era a música. Eu não entendo muito de musicoterapia, tá? Confesso, assim, que eu acho legal, mas não é algo que eu entenda, assim. Eu assisti um podcast específico que o título era Porque quando as pessoas cantam junto, temos a impressão de que está afinado. E aí eles trouxeram, tipo, esse podcast é só sobre neurociência, e aí eles trouxeram todos os aspectos, né, que nesse caso específico, é física. E o que acontece que realmente, quando a gente ouve um som unissonoro, você tem a sensação de afinação, e se você coloca o microfone na boca de uma pessoa só, ela tá cantando... Mas no todo, é um monte de... que vira uma coisa Uma boa. massa sonora, assim. Que eu vou tentar explicar, assim, não sou física, mas é o mesmo mecanismo que acontece quando você canta no chuveiro. Quando você canta embaixo do chuveiro, você fica mais afinado porque o azulejo, a forma como o azulejo vibra o som é diferente de uma parede de concreto. Tem a ver com a reverberação. Então, é isso. É isso. E aí é muito legal, você pensa... E é verdade, né? Quando você vê um show, todo mundo canta afinadinho. É verdade. Eu não tinha pensado no show, tinha pensado num coro mesmo, mas eu é isso, pensei no né? show. Mas num show, No show sim, sempre tá parece todo melhor mundo do que é, né? Super... É verdade. Não é? É verdade. Pensa no Fred Mercury cantando no Rock Live in Aid. Rio. É. Né? Porque é só a galera. Ele tá só ali, Verdade. tipo, emocionadaço, assim. Meu, é incrível aquela Parece galera que o pessoal cantando, tá não é? respondendo a ele exatamente o que ele cantou, né? E não Coro tá. profissional, É. é verdade. Eu tava pensando só nessa massa sonora de um coro mesmo, mas é isso, o pessoal, 100 mil pessoas cantando no estádio, É é isso. um coro. Você sabe, me lembrou uma pesquisa, porque eu vou chegar na parte da música para mim. Uma vez eu vi, faz muitos anos, eu nunca mais achei essa pesquisa. Foi uma das pesquisas que eu mais amei ter tido conhecimento. Eles tinham pego várias pessoas de idade, mais idade, tipo 60 anos, 65, fizeram exames de sangue nessas pessoas para saber colesterol, nananã, um monte de parâmetro, glicemia, tal. E aí depois colocaram essas pessoas numa casa tipo BBB. E nessa casa eles iam experienciar, num certo tempo, que eu não lembro quanto, 4 semanas, tal, de uma juventude. Então, na juventude deles. Então, o que eles proporcionaram? Os jornais da época deles, quando eles tinham lá os 20 e poucos anos, os jogos que existiam na época, as músicas que existiam na época. Ligava a televisão, ele ia ver o programa da época. Que legal. Olha que legal. E quando você tira... Primeiro que eles começaram a perceber que de comportamento, aquelas pessoas que eram um pouco mais sedentárias, já não sei o que, começaram a ficar muito mais ativas, brincando, fazendo piada como fazia. Enfim, e depois disso, quando eles tiraram, além de ter visto que o comportamento da galera já baixou de idade, vamos dizer assim, fisiologicamente eles tinham alterado também. Fisiologicamente, Uau. eles estavam mais jovens. Isso ficou tão marcado para mim, eu gostei tanto de saber que cada um aqui já experimentou isso, de encontrar amigos antigos e tá fazendo a mesma piada. Você parece que vira aquela adolescente, não é? Quando encontra um grupo dos seus amigos adolescentes, é a mesma, você fala até com a linguagem da época, você senta do mesmo jeito, é uma coisa muito impressionante. E sabendo disso, não sei se por conta disso, mas inspirada talvez nisso, eu tenho uma playlist no meu Spotify Dessa época. da época que eu sou apaixonada da música, Information Society, Depeche Mode, essa galera, Anos 80, Roxette, anos 80, anos 90. 90. Quando eu vou pra academia, é muito impressionante isso, tá? Eu tava na época querendo fazer, como chama? Você pega barra. Tá. Queria fazer barra. Quando eu faço barra sem música, eu consigo X. Quando eu faço barra com as minhas músicas, que na minha cabeça eu sou mais jovem, Exponencial. é exponencial. E a minha energia, eu uso essa playlist para minha energia da época. É uma coisa impressionante.
pode ser placebo, tá? Pode ser, mas Mas não funciona. importa. Não, mas faz todo sentido. Exato, mas esse pessoal que estava na casa não sabia. Não era placebo. Não era placebo, porque se eles você nem melhorou sabiam. fisiologicamente, você não tem Exato. como contar fatos, não argumentos. Não né? é legal? Então, Existe esse sistema de recompensa, de quando você escuta uma música ou você escuta um som, e aí o cérebro, ele sente aquele prazer de ter ouvido aquele som, né? E aí ele te devolve isso, né? Com a liberação de Eu substâncias do bem-estar. Então, isso que você está contando tem tudo a ver. Por exemplo, aquele timbre de... Não, fala, depois eu... Não, me perdoe, eu que te cortei. Eu vi recentemente um vídeo de uma pessoa falando assim, 10 músicas comprovadas pela neurociência que te deixam felizes. Te deixam feliz. E aí ele mostrou trechinhos da música e aí ele estava explicando justamente o que acontecia com relação à melodia daquela música, que ela trazia a sensação. Ó, tem uma música que pra mim, se você estiver triste, é impossível você ficar triste ouvindo aquela música, que é Não Quero o Dinheiro do Tim Maia. Tipo, aquela música Posso não é muito falar? feliz, cara. eu fico muito mal com essa música. Sério, velho? Eu acho essa música muito Não. feliz, assim. Eu trabalhei com o Tim Maia uma semana eu fui pro Rio de Janeiro, mas aí a minha memória com o Tim Maia não é Mas aí muito não tem a boa. ver com a música. Cara, Tem eu a ver ouço com a o Tim Maia e eu falo, experiência. tira. Sério? Acabou de Você não acontecer um gosta? Mas negócio... é memória. Eu tenho uma memória ruim de... De Tim Maia. Mas acabou de acontecer um negócio super interessante, Ná. Você tava falando mais agudo. Como eu tô com isso tudo muito na minha cabeça, de repente você fez assim, gente, nananana. Eu fiz assim, chamou a atenção, porque você tava numa região, Num né? timbre, Tava numa né? frequência ali, num timbre, numa... Você, eu preciso falar pra você. Você veio mais perto do microfone e eu... Você tem minha atenção. É muito... É Como no dia a dia, muda. quando a gente começa a prestar atenção ainda... Você perguntou, a gente começa a conversar e vai abrindo gaveta. Você perguntou do livro, eu vou falar. Vai. Mas primeiro capítulo que eu li sobre a parte de processamento de som, e que aí ela dá o exemplo das imagens. Gente, a nossa máquina auditiva é uma coisa fabulosa. Dentro da pesquisa dela, inclusive, eles perguntaram para um número de pessoas se eles tivessem que perder um sentido. Que sentido que eles topariam perder? Qual que você aceitaria? Desculpa, peraí, deixa eu falar direito. Ou visão ou audição. Porque senão você pode falar O que você é tá- pior? Ai. Eu acho que ser cego é pior. Eu acho que eu ia preferir não enxergar. Você ia? Todo mundo, Não, eu Então, ia preferir não ouvir. não ouvir. Enxergar sempre. todo mundo prefere não ouvir. Todo mundo? Todo mundo. Tá. Tá. É uma maioria esmagadora. E aí, então, ela faz um trabalho de imersão com essas pessoas, né? De estímulos auditivos. E aí, a pessoa começa a entender essa audição de uma outra maneira. Dali 3 meses, é feita a mesma pergunta. E aí, a mesma maioria esmagadora Prefere não ver. prefere perder a visão. Então, ela A gente- precisa... O que acontece, e que a Nina Kraus fala, acho que é a primeira frase do livro, ela fala que a escuta é extremamente subestimada. É um aparelho tão potente que a gente tem e que funciona de uma forma tão natural que a gente, de fato, acorda, escuta e só... Eu tô ouvindo vários sons. Inclusive, tem o som de dentro do fone, né? Tem. Ele tá o tempo todo aqui. E a gente consegue conversar sem o som atrapalhar por uma capacidade que o cérebro tem de jogar esse som para trás. É muito impressionante. Então, eu cheguei nessa pessoa, nessa neurocientista, através de uma amiga da faculdade. O caminho foi mais ou menos esse. Ela viu o meu trabalho para crianças. Ela não mora mais em São Paulo. E numa vez que ela veio para São Paulo, ela falou, eu preciso te encontrar. Eu tenho um negócio que eu preciso te falar, de um curso, de uma linha aí de estudo de música, que eu acho que é a sua cara. Isso tem 2 anos. E aí a gente sentou, foi tomar um café, e aí ela começou a conversar e falou, olha, tem um curso na Berkeley sobre música e cognição. Eu falei, nossa, acho esse assunto super interessante, sei pouco. Na faculdade de música, a gente não conversa sobre nada disso. Deveríamos conversar, é extremamente importante. A gente não sabe nem o caminho do som depois que ele passa pelo ouvido. E aí ela começou a me falar. Eu falo um pouco, então, desse curso de música e cognição. Ela me indicou uns livros, ela começou a falar, o queixo caiu.
eu fiz a entrevista, eu fiz a aplicação, entrei nesse curso e chegamos aqui. Porque a gente não fala dela nesse curso, mas pesquisando, sabendo mais a respeito, conversando com pessoas, eu cheguei através de uma fonoaudióloga, na Nina Kraus, e o livro dela é uma bíblia. Para músicos, e aí eu tô penando, tô aprendendo, é difícil, porque tem terminologia aqui que o livro é em inglês, eu traduzo a terminologia em português, mas não sei em português o que ela significa. Mas depois da terceira leitura e de ir entendendo o que cada coisa significa, é algo fabuloso e que eu, como musicista, fico pensando que todo músico deveria saber, né? A gente tem que saber desse tipo de coisa. Mas é isso, eu super indico Of Sound Mind, da Nina Kraus, para entender How Our Brain Constructs, o que é? A Meaningful Sonic World. Porque não é só a capacidade de ouvir, é a capacidade de dar sentido para os sons, que é outra coisa que a gente faz com tanta naturalidade que a gente não pensa, né? Sobre essas moléculas de ar que estão se mexendo e que, de repente, viram essas palavras que a gente está falando e que a gente está conversando. E aí ela fala muito desse sistema de recompensa. A gente está conversando, aí a conversa é gostosa. E aí a gente entra nesse sistema de recompensa, que o som da voz é agradável, o assunto é agradável. E aí, quanto mais Mas você... essa formação que você está fazendo, ela é para entendimento da música e desenvolvimento cognitivo? Ou ela tem uma linha de saúde mental? Fala de saúde mental? Fala, muito. As duas coisas, Cá. Uma outra parte desse estudo, o meu interesse veio muito também a partir de um aluno meu que existe uma questão, essa não é a minha área de expertise, mas existe uma questão, de cognição e que nas aulas a gente já conseguiu fazer muitos avanços. E aí, com essa neurocientista, a gente pretende aprofundar esses estudos e aprofundar esse trabalho. O desenvolvimento da cognição dele através da música. Exatamente, não só dele, e não apenas desenvolvimento da cognição, mas tratar de questões como... Ica, começa a falar, TDAH, depressão, ansiedade, toque. Tudo. Tem estudo com música para tudo. Tudo. Todos E os ela transtornos que já está mentais. num outro lugar, ela me falou das medições, né? Então, por exemplo, esse trabalho, ele é feito nem através da música, ele é feito através das frequências. Vibracionais. É Tá? incrível. Das notas do piano. Então, você começa a expor, porque você conecta, né, esse paciente nesse aparelho. E aí, este trabalho é feito especificamente com piano, por isso que a gente se encontrou. E aí, você vai dando esses estímulos de frequência, e aí você vai entendendo que frequências que não estão presentes ali, né? A criança, ela não responde a certas frequências. Então, tá faltando essa frequência aqui. É essa frequência que a gente precisa estimular. Tá, então, vamos ver. Ver se você consegue complementar. Quando você me contou um pouco, nossa, conheci uma pessoa que trabalha com aparelho, eu falei neurofeedback, você falou isso mesmo, não era? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu sei de neurofeedback e você vê se complementa com o que você viu do trabalho dela, tá? O neurofeedback, quando a gente começou a estudar a neuromodulação, a gente viu que o cérebro tem... o cérebro trabalha com estimulação elétrica, né? O neurônio trabalha com impulso elétrico primeiro e depois que ele empurra o neurotransmissor para fora. Mas toda a comunicação dos neurônios, né, e das células do cérebro é através de impulso elétrico e depois químico. Isso. E aí, quando a gente faz um mapeamento ou imaginamento cerebral, a gente põe tipo um aparelho, um eletroencefalograma, coloca lá no computador e a gente consegue ver toda a frequência como que está no cérebro. E a gente sabe que existem predomínio de algumas frequências. Tem ondas beta, onda alfa, onda, sei lá, um monte de nome, SMR... E cada uma tem que ter predominância numa região, né? Aqui tem que ter beta, aqui é SMR.
e para que o cérebro funcione de uma forma homeostática e saudável. Existem essas ondas aí. Esses ingredientes. Esses ingredientes. E aí, a gente já sabe hoje, quando você começa a estudar neuromodulação ou neurofeedback, que você, quando pega um paciente deprimido, por exemplo, é muito comum uma região chamada, sei lá, córtex pré-frontal, dorso lateral, ter uma frequência que não está do jeito que deveria estar. É isso. É isso. É isso. E aí, o que eu conheço do neurofeedback não tem nada a ver com música. Sim, tem a ver com sim. imagem, né? Olha que são, só. São imagens, por exemplo, eu já passei por uma vez, há 20 anos atrás, sei lá quantos, por aí, 20 anos. Eu fiquei ligada no aparelho, existe uma imagem preta e branca, e o meu professor falou, tipo assim, né? Você precisa colorir essa imagem, mas você não sabe como, você não vai pôr a mão em nada. Você vê a imagem e... Tá preta e branca e faça alguma coisa para colorir essa imagem. Só que você não sabe o quê. Então, tipo, eu fiquei olhando, aqui. ele quis dizer, entre numa frequência cerebral correta que você vai conseguir. Aí você fala, tá, mas qual que é? E aí você fica olhando pra tela, aí você fala, bom, então deixa eu tentar respirar. Então deixa eu pensar na minha mãe. Então deixa eu pensar na minha filha. Sei lá, qualquer coisa. E de repente, do nada... Ficou colorido? Fica colorido. Aí, quando fica colorido, eu lembro de ter feito assim, ficou colorido, pum, ficou preta e branca de novo, porque mudou a frequência. Só que chama neurofeedback porque a Karina, a mente da Karina, não precisa saber. O cérebro sabe, por feedback, né? Por retorno, ele já entendeu. Opa, quando eu entro nessa frequência, fica. O que eu posso dizer é que depois de 4 ou 5... porque depois eu consegui comprar esse aparelhinho para ter em casa, na época, era barato. Eu sentava na frente do computador, eu punha o aparelhinho e já coloria. Uau! Então, aprendeu. E rindo, ou falando, ou agitada, mas o meu cérebro estava na frequência certa. E fazia assim, coloria. E eu ficava nas minhas filhas, eu quero ver colorir e tal. Então, muito provavelmente o que você está contando é que existe um caminho de frequência com a música. Com a música. É exatamente isso. Só que ao invés da imagem, você vai percebendo através do aparelho quais são as frequências que precisam ser estimuladas. Ali, no piano. Então, ela faz um imaginamento cerebral. É exatamente isso. E aí, ela sabe pela música o que ela deve... Isso. E aí, não necessariamente a gente não toca uma música. A gente vai na nota. Na nota. Na nota. É na nota. É mais básico ainda. Você não tem que tocar uma música num tom. Não é música, é som. A frequência do som... É a frequência, exatamente. Gente, a frequência do som podendo alterar a você frequência tem do seu noção cérebro. do tamanho disso? Isso mas isso é o constante, né? Sim, Não sempre. Porque é exatamente isso. Uma música te deixa pra baixo. É isso. Ou ela te deixa pra cima. Dependendo da música, às vezes você não tá bem. Aí você, sei lá, entrou no carro, ligou o rádio, ouviu a Sonata ao Luar do Beethoven, você começa, tipo, a ficar feliz. E o contrário também, porque Sim. tem música que, sei lá, tem umas músicas que te levam para um lugar de morte, que é uma coisa impressionante, assim, que você deprime, né? Você fica mal. Isso é... Posso entrar nessa seara um pouquinho? Porque é muito interessante, porque já tem essa capacidade do cérebro né, que a gente está falando, de dar significado a esse mundo sônico, né, que é esse termo que a gente vê muito aqui nos estudos, né? Lá na Berkeley, que é o Sonic World, que é esse mundo sônico, a gente não usa muito esse termo, essa palavra sônico. Mas existe também uma coisa que eu vou voltar assim muitos séculos lá atrás, que é a teoria dos afetos. Então, muito antes da gente ter um tratamento tonal para música. O que é música tonal? É a nossa música ocidental, tá? É o que a gente escuta hoje em dia, música que tem uma tonalidade. Alguém já deve ter ouvido falar, sei lá, vai no bar, vê o amigo tocar. Eu quero tocar também tá música. Qual que é o tom? Lá maior. É isso, esse é o tom. Esse nosso ouvido ocidental está acostumado com a música tonal. Então, muito antes do sistema tonal, a gente tinha um sistema modal. Cada modo, então dizia-se, né, dentro dessa teoria dos afetos, que cada modo era capaz de despertar uma emoção
nas pessoas que escutavam a música com este modo. Então, por exemplo, tinha o modo dórico, que era o modo da guerra. Gente, a gente assiste filme, né, de guerra, essas guerras lá medievais, que tem 2 elementos. O primeiro é o discurso. Por que depois... Toda a cena desses filmes épicos de guerra, né? Tem aquele discurso, e depois do discurso, o que acontece? Por quê? Porque vai acontecendo um movimento através do tom de voz ali do general, que ele começa... Nananã, porque a gente... Nananã, porque... Nananã. Não é sobre o que ele está falando. É o É como, sobre né? como ele está falando. E aí, as pessoas... Não sei se vocês assistem filme da Não. Marvel. Total. Mas se vocês têm pessoal que assiste o podcast que gosta de Marvel, esse pessoal vai gostar de mim agora. Porque tem ali o Ultimato e que tem a cena... Vocês já assistiram? Não, porque a eu minha choro. filha já, eu não. Eu choro, já vi 30 vezes o filme. Essa cena porque é isso, é a mensagem que traz pra mim. Então, não, o pessoal desapareceu por 5 anos, o Capitão América tá ali sozinho contra o inimigo, tal. Dali a pouco começam a abrir uns portais e esse exército dos Vingadores começa a entrar. E aí, o pessoal de Wakanda começa... Hey, Bombay! Hey, Bombay! Hey, Bombay! Hey, Bombay! Na terceira, você tá no sofá gritando junto. E você não sabe, o pessoal é de Wakanda, você não sabe nem o que ele tá gritando. Eu acho que eu nem gritei certo, mas você tá gritando junto. Por quê? É sobre o som, é sobre a entonação. Não é sobre o que ele tá falando. Teve um time de futebol muito famoso agora, que eles também têm um grito de guerra, Tem. que pegou todo mundo. Eu postei E esse dia, aí, esqueci. Da onde eles são. É eles, isso. Eles gritam juntos, E é uma eles fazem uma coisa de... que vira, tipo, um time. É isso. Pelo som. Porque pega no sistema límbico. Nossa, e deve Na pegar... amígdala. Exato. Quando eu leio sobre a amígdala, que eu lembro imediatamente de você, e ela fala muito sobre isso, né? Sobre a relação do som com o sistema límbico, porque é isso. Deve ser uma coisa meio selvagem, né? É uma de- reação visceral que você tem. É sobre isso. isso. E por que que a música tá tão atrelada a filmes? Porque isso é muito estudado dentro da indústria do cinema, né? Assim, o Hans Zimmer, que é um gênio da composição, a cena tá ali com a música perfeita, é uma cena de aventura, você tá assim se segurando. Tira a música. Exato, eu já vi Vê o isso. que Você põe acontece. uma Mas música romance calma. também. Não, é a Tipo, mesma não coisa. é a mesma coisa? Porque É a assim, mesma um coisa. beijo com trilha sonora é um beijo. Um beijo sem trilha sonora não é o mesmo beijo. Não é o mesmo beijo. Não é. Isso tudo é estudado. Então, assim, para falar de um jeito super simples, existem as tonalidades, né? Então, uma música em tonalidade maior. Aí você coloca uma instrumentação que tem metais. Você vai entrar no carro, você vai ver essa música, você vai começar a dançar. Uhum. Uma música em tonalidade menor, talvez com a voz do cantor, uma voz mais grave, você vai para baixo junto. É feito para isso. Uhum. Ninguém faz uma música em tonalidade menor achando que as pessoas vão ouvir, vão ficar felizes. né? Ela é feita para te colocar numa outra frequência anímica mesmo. Você escuta aquilo, você sente a dor de quem escreveu. Tem música que dói. Você sente a dor de quem escreveu. Tem. Aquela do Daniel, nossa, dói muito. Qual tipo, que é? ai, como que é aquela música? Eu tentei, eu sei. Tipo assim, Ó, eu não que conheço, mas dolorida. eu vou checar tipo, o tom é dela. muito, não é, pega na alma, Aham, assim, eu sei tipo, qual que é. é uma música que É dói, isso, sabe? porque quem tá ali compondo, aí falando de trilha sonora, obviamente, né, que esses geniais compositores, eles já fazem, tá tudo pensado, né, é tudo calculado, e isso também eu acho uma coisa espetacular da música, como ela pode ser tão camaleoa, né, porque, mas música é feeling, música é matemática, música é cálculo, música é a pessoa ir lá e falar assim, eu vou nessa nota, nesse tom, com essa instrumentação, porque no ouvinte vai causar tá. Isso é pra quem sabe mesmo de música. E aí, sabe o que eu tô lembrando? É que várias vezes, tem várias músicas que eu não entendo a letra, né? Tem uma certa dificuldade de entender letra se não for lendo, porque eu não tenho inglês
fluente. E aí, às vezes, a música tá me passando um negócio assim, mó romântico e tá Exatamente, falando, tem gente incrível. casando. Matei você. Não tem gente casando com música Nossa, de gente, chifre. isso já virou. Isso Isso é já muito virou bom, né? caso de estudo sério, assim, Mas sobre... é por conta da Essa é muito música, bom. né? A música é mó romântica e tá falando, nossa, você me traiu, nunca mais vou ficar com você. E o pessoal entrando na Entrando na igreja. Tem uma que é bem conhecida, que Ai, meu esses Deus. dias eu vi que, tipo assim, a gente achava que era uma música animada. Sabe essas musiquinhas que, tipo, animadinha, todo mundo colocava nos stories e não sei o quê, e fala sobre um massacre numa escola. Olha Entrei isso, atirando gente. e matando crianças e não sei o quê, e era bala, bala, bala. E aí os caras, tipo... Aí coloca uma batida de funk e era... tipo assim, Bala, e bala, e bala. Toma bala. Você... que coisa boa, né? Eu lembro de um caso, quando eu trabalhava com teatro musical, que o diretor contou, né? Nem fui eu que vivi isso, mas que chegava ali os adolescentes, ali, final dos anos 80. Sunday, Bloody Sunday. Mó felizão, né? Sunday, Bloody Sunday. Vocês sabem o que vocês estão cantando? Peraí, vamos... Exatamente. Aí todo mundo foi ficando assim... É isso que eu tô falando. Você tá cantando uma música mó feliz, fazer bateria, Mas, mó feliz cara cantando tá e a falando sangria do total, né? massacre. Exatamente. Então tem isso também, olha como engana, né? Então nem Pois sempre é. você faz o que você... Gente, isso é é um perigo. Você Pois faz é, o que você mas quiser. isso que eu falei, talvez isso seja a hora em que o músico faz uma música do jeito que ele quer, sem... E tudo bem, não tô falando, não é uma crítica, é É só... isso. Tipo, uma coisa é ter estudado música e ele tem um objetivo com a música. Eu Isso, quero sim. que as pessoas fiquem tristes com essa Sim, música. é isso. E a, Porque e a tudo outra é pode. fazer música. Tudo pode, né? Nesse vasto repertório aí Exato, de... tudo pode, Mas a gente que se Mas ferra quando não entende a É letra. isso, é isso. É impressionante. Agora, outra coisa que eu lembrei aqui, que também todo mundo já deve ter visto nos Reels da vida, é aquela mãe Tá. que tá com um bebê no colo, ou o pai, que eu já vi também. Eu vi um pai no piano com um filhinho do lado e eu lembro de uma mãe cantando. Cara, o bebê tão pequenininho. O choro da criança ao ouvir a mãe cantar. É uma emoção na criança tão absurda. Né? Assim, e você vê, não é que ela aprendeu, porque eu na minha idade, eu tenho história com as músicas, então você pode Sim. confundir Sim. o quanto a música mexe com a gente por conta de memória e história. Isso tem a ver com encaminhamento melódico, Cá, assim como tonalidade, né? Porque nesse caso, tem o pai tocando piano, mas tem a mãe que só tá cantando, né? Então, por exemplo, a criança não tá nem entendendo da letra. Mas você vai lá e canta uma canção que tô tentando agora, rapidinho aqui, pensar em uma. O próprio Boi da Cara Preta, vai. Boi, 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 boi. Tem essa... Boi da cara preta, pega essa menina que... Saí do tom, desculpa. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de cara... Saí de novo, ele vai ter que cortar essa parte. Nossa, eu saí e escapei do tom. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Boi, vamos baixar que é Vai sacanagem outro pra tom. mim, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E a criança começa a chorar. Não é por causa do boi, ela nem entendeu, né? Lembrei. Não é por causa do... Não, mas eu lembrei agora de um exemplo que eu vivi. Ainda bem, né? Porque, gente, é Meu horrível Deus, a letra hein? dessa A letra é música. horrível. Não é? Não, mas agora eu lembrei do exemplo que eu vivi com a Catarina. Brilha, brilha, estrelinha. As crianças adoram essa Catarina desaguava de chorar. É Adoro. mesmo? Ela ia... Tem uma coisa ali no encaminhamento melódico que ela ia... Brilha. Como que é? Brilha, brilha, estrelinha. Brilha. Nem lembro. Brilha, estrelinha, quero ver você. Não sei se essa descida... Brilha. Brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Na, na, na. Brilha, brilha lá no céu, sua luz que brilha ao léu. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Nessa hora, ela estava aos prantos. E aí tinha uma aula que ela fazia. Essa vocês podem deixar, viu? O Boi da Cara Preta não ficou bom, não, gente. Desculpa, a capela foi um horror.
Mas ela tinha uma aula que ela fazia, que a aula terminava com um brilha, brilha, estrelinha. E aí eu comecei a falar, gente, para, pode por favor. para, porque ela entra aqui de um jeito, Ela sai chorando. sai de outro. Não, mas precisa de sensibilizar. Aí entra num outro lugar também, né, gente? Que assim, não precisa de sensibilizar. Vamos olhar para a criança, não precisa. A gente também... acho que nesse mundo da música, né? Que a gente está falando da beleza da música, da coisa anímica, do cérebro e de todas as sinapses, de todas essas conexões que acontecem, né, com a música e tal. Mas também tem muito esse lugar de uma verdade absoluta, né? Especialmente com educação musical, né? Quando tá vindo com criança. Não, tem que ser assim, tem que desensibilizar, tem que ouvir música e tal, não tem... não tem que nada, né? Especialmente se você tá... Obrigada. Essa é a minha frase, você já sabia? Não tem que nada? Não tem que nada, gente. Quem me segue começa a falar isso, não tem que não nada. Não tem que nada. Será que são os anos de amizade, amiga? Deve ser. Não uma coisa que eu falei ontem... Tem que ser bom. É isso. Eu falei ontem para uma paciente. A gente mora num mundo do certo e errado, né? As brigas é porque eu tô certo e você tá errado. E existe um jeito certo de ensinar e um jeito errado. E nesse caso, o que eu acredito é o que funciona e o que não funciona. Nossa, Cá, exatamente. Sai desse Mas lugar, porque né? o chorar é ruim? É ruim? Eu achei que era bom. Não. Mas a partir do momento que aquilo estava trazendo um sofrimento para ela... era um choro de sofrimento. Era um choro de dor, assim. Porque Tá. tem o choro de emoção. Sim, que eu acho que o que a Karina trouxe do nenenzinho que chora Isso, é isso, sim, né? emoção. É tipo Sim. um choro bonito, porque você vê uns Um bebês choro- assim que eles ficam, Sim. tipo, Nossa, mas... contemplando, assim, Isso. né? Uma coisa de uma Tem contemplação. E Eu tem entendi. esse choro Porque que meu é de sobrinho angústia. adora uma musiquinha que é bonitinha, assim, que eu não vou saber cantar. Mas além deles fazerem toda a parte de educação, porque eu acho que a música infantil tem muito isso, de educar de alguma forma, né? Tem uma área específica da fonoaudiologia que... vai me fugir aqui o nome. Tem alguma coisa a ver com a parte de antropologia. Uhum. E aí, provavelmente você já deve ter visto sobre isso, assim, mas eles fazem como se cada letra, ela tem um movimento corporal que representa aquela letra. Sim. E aí, às vezes, você vai ensinando. Então, nessa música específica, eles Não é falam a- sobre o A, E, I, O. Não. Qual que é o nome desse- I, O, U. É isso. Tipo, mas ela fala assim... no começo do amor eu tenho A. Uhum. Aí fica falando A, aí depois, tipo, no fim do Piauí eu tenho I. Sim, E aí grupo eles... tri. Bonitinho, né? Sim. E aí, No começo do amor eu tenho a... É muito linda essa musiquinha. Só que ele tá todo bambinho ainda, né? Mas ele tenta fazer assim, e é muito fofo, porque ele vai andando e cambaleando, assim, mas ele só sabe fazer o I ainda. E aí ele. Porque tem o A, né? Sim, É assim, sim. aí o. Sei lá, não lembro. Aí o O é assim. Isso. E aí é muito fofinho, assim. Isso. E aí ele fica, quando ele vai fazendo umas, ele se perde. Mas ele, às vezes, anda pela casa fazendo esses negócios, assim. Então, eu penso assim, ele deve estar com a música na cabeça. Ai, E Não aí, voltando aqui, é super interessante. Talvez se ele não estiver fazendo o gesto, ele não consegue cantar a música. Pode Porque ser. aí a gente entra numa outra questão, né? Que a gente falou um pouquinho no começo, de que o som, a nossa relação com a música, o nosso sistema auditivo, ele está intrinsecamente ligado à coordenação motora, ao sistema de recompensa, às nossas emoções. Então, por isso que a música e o corpo se relacionam de forma tão íntima. A né? dança deve ser maravilhosa, né, para o desenvolvimento. Exatamente. Nossa, e aí eu posso falar por mim. Músico que dança, aí, assim, uma coisa alimenta a outra. É muito bom. Ou seja, né, nós estamos falando da arte, né, e dando essa ênfase. E fico muito feliz que chegue os livros traduzidos no Brasil, né, para ter acesso a todos e a gente começar a valorizar o conhecimento que não é só... O Cá, acho que no fim das contas, é sobre isso, sabia? Não é? Acho que talvez em algum lugar aqui, o desejo de estudar sobre isso é realmente para dar Trazer. a música... Para fundamentar a música na Exatamente. neurociência, para falar, caraca, vamos ouvir música, vamos estudar isso. música. A música, ela, muitas vezes, ela continua entrando pela porta dos fundos, Isso. sabe?
igual os compositores do século XVIII, que entrava pela... Mas que você não vive sem, né? Exatamente, em toda festa você exatamente. quer e todos os momentos da sua vida você tá regado com música, mas a música não é valorizada. A gente viu na própria músico, pandemia, né? O quanto que as lives dos Meu artistas... Deus! Acho que Meu foi, Deus! aquilo é para virar um estudo, né? Antropológico do que foi... Olha, no do meio, que foram tô essas... arrepiada. No meio, sei lá, quase no final da pandemia, que a gente não aguentava mais ficar, contrataram, nossa, eu nunca vou esquecer isso, contrataram um saxofonista que ficou lá na piscina do prédio do meu vizinho, foi todo mundo pra janela. Que coisa linda. E o cara tocando, meu, a gente Não, chorando. saxofone é um Tipo, negócio... Saxofone e violino não é dessa vida. Não tem isso é, também? É um Que eu choro, negócio, violino eu assim. choro. Que o timbre Não. de cada instrumento pega uma pessoa Não, num é uma lugar. coisa Tem mais impressionante isso também. aquilo, assim. Tá, fala os seus instrumentos que te emocionam. Saxofone, violino, eu amo de paixão. Eu gosto de flauta. Eu gosto de instrumento de sopro. Uhum. Eu vou falar o meu. Eu não resisto. Assim, se for pra chorar, é um violino tocado. E se for ruim, violino ruim, eu choro também. Mas o violino é um negócio, se tocar, igual o bebê chora. que chora de emoção e de angústia. Exato. Mas piano, pra mim... Ah, você ama? Nossa Apaixonada? Senhora. Piano. É muito interessante isso, porque a relação com o som, ela é individual e intransferível. É. Então, tem a parte de processamento que é fisiológica, mas a relação com o som, eu não vou ter a mesma que a sua, nem você a mesma que a dela. A gente pode estudar música juntas. A relação é a relação de cada um. É, Que isso talvez é tenha a ver legal, com cada que um é com o seu individual. cérebro, Exatamente. não é mesmo? Mas é verdade, às vezes tem uma música que você adora, aí você manda pra uma pessoa, e aí a pessoa não gosta, né? Ou o contrário, sei lá, assim, existe essas coisas, né? Sim, Quando totalmente. eu estiver no carro com a Karina, eu vou colocar uma playlist do Tim Maia. Eu acho que... Te mato. Do Lê Meu Pontão. Eu acho que tem vários testes aí que vocês podem fazer a partir dessa nossa conversa. Eu Não, acho, dou você muito sabe pano outra pra coisa manga. que eu lembrei? Quando a gente estuda bebezinho, não que eu estude bebezinho, né? Mas eu lembro que uma das coisas que assusta bebê é universal, nasceu. Do que o neném tem medo? Barulho, né? Então, se você fizer um barulhão do lado, ele vai chorar. Então, filogeneticamente, o som tem história no cérebro, né? Por que ele teria medo de barulho? Se ele tem medo de barulho assim que ele nasce, ele assusta e chora com barulho alto, é porque na história da evolução, sons têm... Sim, mas tem mesmo. Né? Então, E tanto... foram comportamentos selecionados, Exato. sem dúvida. É. E isso, a gente tem um monte de estudo E comprovando. E até... tá ligado à sobrevivência, E né? o que a Gi trouxe Isso. do tom de voz, né? Porque muitas vezes a criança, ela não entende, talvez, que a mãe esteja brava pelas palavras, mas ela entende sabe pela entonação. Exato. É. Exatamente isso. Aliás, Assim não como o precisa- cachorro, né? Exato, Se isso que eu ia você falar. chegar no cachorro e tipo assim, ei, você fez xixi fora do lugar, eu vou matar você. Ele fica lá Ele abanando o abana o rabinho. rabinho. Agora, se você chegar e falar assim, vamos passear, ele vai ficar com aquela cara, Exato. assim. Porque ele não sabe o que você E tá põe falando. um trovão do lado de um cachorro, de novo, é um som. Ele não pensa, ai, vou morrer com raio, não é que nem a gente. E ele tem medo, ou seja, aquele som né? Grave, não grosso. Bonitas. Grave assustou. Grave e curto. Porque não é um som de... Não é geladeira, né? Isso. E tem alguma explicação para pessoas, tipo, a maioria das pessoas que fazem sucesso, e sucesso entre aspas, porque a maioria das pessoas que se destacam dentro de uma carreira de comunicação tem tons de voz mais grave do que tons mais, como se diz, finos, porque Agudo. é muito agudo. Porque você nunca vai ver uma jornalista que fala assim, hoje na previsão do tempo... vai fazer bastante sol, sabe? Não é? Não, eu acho... Você fala aquela boca. Ó, a gente vai entrar num assunto que eu queria falar. Eu acho que entra no lugar dos timbres mais prazerosos de se ouvir. Ponto. Uma pessoa que tá falando aqui assim o tempo todo... cansa, é cansativo, né? Pro ouvido. Então, talvez... aqui é meu chute. Uma pessoa que fale muito agudo, ela até passe por um processo de trabalho com fono e tudo mais para fazer esse tipo de trabalho.
Porque esse desenvolvimento que a gente tem, tanto do som, né, da música, quanto da fala, ele se deve não só ao prazer, mas a essa troca tão íntima que a gente tem e que é muito prazerosa e que é feita, ela se dá através do som. Então, o que a Nina Kraus fala? Que a música, ela fala da música e da fala. Ela fala desses dois lugares. Eles só se desenvolveram desse jeito que a gente conhece hoje, porque o sistema de recompensa no cérebro é tamanho que o cérebro vai lá e trabalha para que aquilo se desenvolva e evolua. Né? A mesma história do som, essa história que a gente tem lá atrás, é o da sobrevivência. Ela explica disso aqui, porque que tem esses sons que nos assustam, né? Esses sons repentinos, né? São sons mais graves e curtos. Isso é uma memória que a gente carrega, que a gente precisa estar em alerta, porque a gente pode estar em perigo com um som desse. Né? No meio, sei lá atrás, né? Deve ter um monte de som que assusta, né? A ameaça de um predador. Exato. Ou que se você for pensar num rugido de um leão, é isso, né? Ele fica... Não fica, né? Tipo, é rapidinho o negócio. É um trovão, né? Que já te mata já também. foi. Já. É isso. Então, ela fala bastante dessa evolução. Mas acho tão lindo quando ela diz que a gente deve essa evolução da música e da fala a esse sistema de recompensa. Muito lindo. Eu vou sempre por esse lugar, legal, assim. Né? Eu vou sempre por esse lugar da beleza. A gente não falaria como a gente fala se não tivesse esse sistema de recompensa. E é recompensa... Porque é troca, é social. E a gente precisa do social para sobreviver. Então, a fala, a comunicação fez com que a gente conseguisse grudar uma coisa que é tão importante, né? Que é a relação. Ela conecta, ela acolhe, ela cuida... Ela dá bronca. É muito maravilhoso. É o som que une mesmo. É o som que une, é verdade. E porque ele une e porque ele causa essa sensação nas pessoas, ele teve esse lugar de desenvolvimento. Demais, sensacional. Né? Que assunto legal. Que gostoso, né? Muito, mas muito. Voltaremos em outro momento. Vamos falar de neurofeedback. Depois você dá esse contato aí da sua amiga e vem com ela aqui pra gente falar de neurofeedback e música. E de repente a gente põe o imaginamento cerebral aqui, traz até um órgão, eu trago um teclado pra gente fazer um negócio musical. Nossa, que legal. E aí a gente pode ver na prática acontecendo. Pode ver na prática acontecendo. Pode colocar em mim. Eu fico de cobaia. Nossa, vamos fazer isso. Vamos. Eu fiquei com receio de entrar muito em terminologia e de não ficar tão legal. Mas se vocês quiserem... A gente pode fazer um bem cabeção, assim. Vamos, a gente pode fazer mais técnico. Eu acho que essa é uma introdução. Eu acho que a ideia era essa, desse inicial aqui. Ó, vamos falar com ela. Essa foi uma introdução para você começar a saber que música, também cognição, cérebro também é tratamento, mas a gente vai aprofundar o assunto. Música cuida, cura. Exato. Mas vocês têm que deixar aqui no comentário. Quero mais. É verdade, porque eu fiquei com receio quando eu tava me preparando. Falei, será que é uma vinheta do Podcólogas? Eu falei, será que vai ser interessante, né, falar dos caminhos que percorre, onde que aciona, o que faz, o que não faz, muito nome. Mas se o pessoal gostar e quiser, a gente pode vir com outro. Então comenta, e aí, se vocês querem. Posso fazer um pedido, assim, que ela não vai poder falar não, porque a gente não vai editar? Ai, meu Deus. Boi da cara Faz preta. uma vinheta pro Podcólogas. Lógico que eu faço. Ai, faz. Eu faço, se vocês cortarem o boi da cara preta. Ficou tão bonitinho, vou cantar. Sabe qual que é a real? A real é que nem sempre a gente acerta e tá tudo bem. Tá tudo bem. É, de verdade, é entendeu? verdade, é então verdade. a gente tentou 2 vezes, não deu, com ajuda deu. Deu. E a vida não é assim. É isso aí. Então tá isso tudo aí. certo, não tem problema nenhum. E Cá,
Putz, estamos saindo da música, mas continuamos. Vinheta feliz, tá bom? Lógico. Aí vocês vão me contar do que vocês querem, da alegria. alegria, tá? Uma coisa Não. pra pensar, uma coisa mais meditativa. Não, a gente uma quer, coisa tipo, mais feliz. falar. Entrou pode Tipo Ivete Sangalo, assim. Boa. Porque essa é a minha vibe. A Tim gente, Maia não, tá? a gente Não. fala muito Do isso Leme ao pras... Pontal. Tem que ser Tim Maia. Fechei no Tim Maia. Nossa, tô indo embora, gente. Jamais, Prazer, jamais 2025. vamos fazer isso com você. Mas assim, a gente, e aí falando de música também, a gente fala muito para as crianças, né? A criança vai tocar para alguém, a criança, sei lá, vai se apresentar. Divirta-se. Divirta-se. A gente precisa continuar se divertindo fazendo as coisas, né? E aí, por que os adolescentes quase adultos e os adultos têm tanta dificuldade de tocar para uma plateia, seja ela que plateia for? Medo. Exatamente. Medo. Mas é medo do julgamento, né? É medo de errar. Medo de errar. É medo do julgamento, que foi a mesma isso. coisa. Tipo, a gente sente esse medo do julgamento e a verdade é que ninguém tá nem aí. Ou As mesmo que pessoas não se esteja. importam, né? Porque você, quando você vê alguém errar, isso para você te toca num lugar em que você deixaria de ser amigo daquela pessoa porque ela errou, então, jamais. ou que você deixaria de conhecer aquela pessoa porque ela errou, ou deixaria de se relacionar com ela de alguma forma porque ela errou. Mas a gente não entende isso com a gente mesmo, É isso. né? A gente tem olhos de bondade muitas vezes para com o outro, mas nós não viramos esses olhos de bondade para nós mesmas, né? Então a gente acaba fazendo isso, assim, você fala, eu não posso errar, eu fiz. Ninguém vai achar, eu achei tão bonito você cantando. Porque é isso, assim, eu achei bonito, eu nem percebi, eu nem sabia que tinha saído. Pra mim, eu achei lindo, assim, ainda pensei, nossa, que legal, né? A pessoa saber cantar, é tão bonito isso e tal. E assim, errou e não significou absolutamente nada. Assim como se você estivesse me ouvindo cantar, que não sou uma profissional, que nunca estudei isso, que não tive nenhum tipo de acesso a isso durante a minha infância. Estudei num colégio, assim, que nem aula de música a gente tinha, nem nada, enfim. Nunca tive também não. acesso a esse tipo de recurso. E você ia achar o máximo, você ia falar, Nath, tá tudo bem, você, tipo, grita e tá tudo bem, Que é o que eu sabe? faço nas minhas aulas o tempo todo, né? Como a gente também, o lugar do professor, gente, como é importante, assim, como a gente realmente pode cuidar dessa pessoa ou destruir, né? Uhum. Porque a gente fica ali no lugar e, nossa, mas eu tô tocando. Imagina, você realmente tá indo muito bem, tá evoluindo, a gente tá num caminho e tá ótimo, e vamos, e vamos, e vamos. E aí a pessoa. Tô num caminho mesmo, e vamos, e a gente vai juntos, né? Agora, putz, quando você pega também aquele professor, acho que a música, infelizmente, também. Sim, o professor que é o Que tem olha o e fala, jeito certo e o errado. medíocre isso que você tá fazendo, a pessoa não... Quantos adultos eu já peguei que, quando pequeno eu estudei e tinha um professor assim assado, professor que batia na minha mão, Batia na professor que mão. batia nas minhas costas para endireitar as costas. E aí, essa criança se traumatizou, não pegou uma aversão à música e perdeu uma oportunidade, né? Porque estava estudando música quando criança, perdeu uma oportunidade de ter ali a música, uma vivência musical, um lar musical e um desenvolvimento cognitivo Muito melhor, maravilhoso. muito mais adequado. Podia ter um QI, né? Pois é. Voltando na mãe que falou pro filho, toca piano que você vai ficar mais inteligente, e que aí eu falei que eu nunca gostei muito de ir pra esse lugar, mas é fato. É verdade, né? Não, é fato, É com fato. certeza, porque é isso, né? Você estimula outras áreas. E quando a gente fala de neuroplasticidade, quanto mais novinho você... Nossa, é sensacional. Então, exercício físico, música e culinária também, porque você envolve muito a parte tátil, é sensacional. Quase nada, pra né, que ela criança. faz. Você lembrou de Da- um evento que a gente fez em casa, eu, Sim. você e a Bi? Com a minha filha. Culinária, ela ficou um tempo ali nas materialidades e depois a gente pro foi piano. improvisar. É. Agora, Bem eu vou legal. pedir para você, olhando para a câmera, Gi, fala um pouco o que você faz, até para se as pessoas quiserem te procurar e sua rede social, que eu sei que você não ama muito a rede, onde você quiser, mas Eu fala fico um no pouquinho, piano. porque de verdade, eu acho o seu trabalho tão fantástico, é de verdade, não é porque você é minha amiga. E eu queria que você falasse, porque a gente nem apresentou, mas ela é maestrina, então só a fala gente um pouco Vocês aí. viram a apresentação que ela A fez, gente fez né? a apresentação de amor, mas não fez de parte profissional. Não, você falou, sim. Falei? Opa, se falou. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Acho que isso
eu acho que isso acaba dizendo tudo, né? Eu comecei a estudar piano muito pequenininha. Eu sou uma professora de alma. Eu sempre gostei de dar aula. Eu comecei a dar aula de piano com 14 anos. Eu dava aula de balé e de piano. Eu sempre transitei por essas duas artes, né? A música e a dança sempre estiveram na minha vida. E aí eu sou formada em regência, né? Em composição e regência. Então, regi muito, me diverti muito, regi orquestras internacionais. É grande a menina, viu? Fui muito feliz regendo, me diverti demais regendo, porque eu acho que é um lugar, obviamente, de muita seriedade você trabalhar como orquestra e de muito estudo para você olhar para uma grade e saber do que se trata aquilo. Então, foram muitos e muitos e muitos anos de preparo, mas acho que poucas coisas me divertiram tanto na vida do que estar na frente de uma orquestra, assim, regendo obras eruditas e regendo musicais. Então, nem se fala aí que eu me divertia ainda mais. Mas essa parte da pesquisa, né? Eu trago para as minhas aulas tudo o que eu aprendi e aprendo todos os dias, né? Então, qual que é a linha que você segue? Eu sigo a minha linha, porque são muitos elementos, são muitos anos trabalhando com música. E eu acho que... Tô ficando emocionada. Não, é que eu acho que nessa hora... Não, é que eu penso muito no meu pai nessa hora. O meu pai, ele é um cara extremamente apaixonado por tudo que ele faz. Tudo que ele faz com muita paixão. E eu me sinto muito felizarda, porque se eu pudesse escolher assim, lá em cima, na nuvem, alguém virou para mim e falou, você pode escolher uma coisa para pegar do seu pai. O que vai ser? O envolvimento, a paixão que ele tem por tudo aquilo que ele faz. E eu peguei. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, isso me move. Porque, para mim, não basta eu saber as notas, né? Conhecer as notas e transmitir as notas para os meus alunos. Eu vou fazer consulta com um fisioterapeuta, porque eu quero saber qual é o melhor posicionamento da mão, como é que eu faço para os meus alunos não terem dor no braço, não terem tensão. Quero descobrir de onde que vem, onde é o lugar que sustenta todo esse movimento, que exercícios que eu posso passar. Então... Ou eu faço amizade com uma psicomotricista e aí eu trabalho a massinha. Então, muitas vezes, os alunos chegam em casa e tem farinha e água esperando por eles. Mas não é aula de música, é aula de música. Eu estou preparando a mão dessas crianças... É outro nível. Para ir para o piano. Então, eu estudei a mão das crianças para eu poder trabalhar essas mãozinhas. É muita responsabilidade, né? E aí é isso, eu acho que tudo, né, tem esse guarda-chuva todo de coisas que... fazem de mim quem eu sou dentro dessa área da música. Então, é essa paixão por ela, né? Que move. Presentinho da Gi? É esse, ó. A gente trouxe um presentinho pra você. Fiquei aqui, falei, o que tem nessa caixa? Eu falei, será que tem lencinho umedecido? Quase que eu abri uma hora. Será que tem guardanapo? Pra você lembrar da gente sempre. Mas eu já lembro. Fofa. E eu conheci a Ana hoje, mas já era fã dela, que acompanhou o podcast, né? A Ana entrou e eu... Ai, gente, vou tomar um café ainda. Nossa, é um café o quê? Em dó sustenido? Não. Nada como uma musicista, né? Mas fica quieta, tá? Não é em dó sustenido. Né? Pode ser dó sustenido se você quiser, tá bom? O de todos é igual? Sim. É. Gente, por que dó sustenido? Pra musicista é. Eu amei muito, amei mais que tem isso aqui. E aí, ó. Pra quem me encontrar na rua, eu não tenho uma hashtag no braço. Não é hashtag, tá, gente? Isso aí é um sustenido. É um sustenido. Gi, te amo. Obrigada. Muito obrigada. Muito viu? obrigada. Obrigada, Amei. de verdade, por ter vindo. Não, muito eu que muito agradeço gostoso, demais né? o espaço pra gente conversar sobre música. Não, mas você volta. Mas Eu volto. vocês têm que escrever. Gente, Que Queremos querem? mais, parte 2, certo? E se Todo vocês... mundo comenta a parte 2 que a gente vai trazer o E se equipamento. vocês querem uma coisa bem cabeção, com nome de coisas, porque eu falei, talvez... Neurociência mesmo. porque tem que ser gostoso de ver, de ouvir, né? Eu falei, vamos começar a falar de... Mas fizemos uma introdução. Eu Temos adorei. mais.
certo? Gente, pra vocês ficaram até agora, se não curtiu, vai curtir agora, né? Deixa aqui seu comentário que você se quer ficou até mais. agora, já Chama todo curtiu, mundo né? pra assistir, compartilha com todo mundo. Não existe alguém que não goste de música. Então, se você conhece alguém que gosta de música, manda esse episódio pra essa pessoa. É isso aí. Um beijo pra Beijo. vocês e Tchau, obrigada. pessoal.